Só um minutinho que eu já volto. Olá, voltei para a gente continuar falando sobre cultura. E se tu pode ter percebido que eu comecei o primeiro vídeo com os Barões da Pisadinha, que é um exemplo da indústria cultural e um exemplo da cultura popular brasileira. Hoje, os Barões da Pisadinha, com uma música que tenta ser muito simples, com um arranjo praticamente igual em todas as músicas, ele vem modificando a forma de pensar, a forma de dançar, o ruído parou de ser ruído e passa a ser uma música e movimenta o nosso corpo, e isso é a cultura pop. Essa é um pouco da cultura popular do Brasil. Agora, nesse segundo vídeo, eu comecei com uma música do Chopin, e com isso a gente entra na questão do que é popular e o que é erudito. A cultura erudita, por exemplo, se a gente pensar na Grécia, era os banquetes, eram os poemas, era a interação entre homens, era as Olimpíadas, a arte, a arquitetura. Elas dizem muito sobre essa cultura erudita e muitas pessoas achavam que isso era a cultura grega. É o que chegou até nós. A música clássica é um exemplo, sim, de cultura erudita que chega pouco aos nossos ouvidos. Nós não somos nem mesmo ensinados a ouvir música clássica. Algumas pessoas, assim, uns esquisitos, são acostumados desde bebê a ouvir música clássica, porque essas músicas geralmente acalmam os bebês. Uma criança não se acalma para dormir com Tati quebra-barraco, concorda? Concorda comigo? Então, isso é um pouco do traço do erudito e do popular. E aqui a gente entra numa disputa, porque durante muito tempo se acreditou que o erudito era a única forma de cultura. Então a gente vai pensar aqui em Pelotas e vamos pensar assim: quem é que tu já foi no Parque da Baronesa? Tu já foi aqui no centro de Pelotas? Tu já viu como são os casarões? Essa arquitetura clássica portuguesa, essa forma de trazer a receita portuguesa, de dominar essa técnica do doce português, as charqueadas, são traços culturais de uma cultura dita erudita. Aqui em Pelotas, os filhos dos charqueiros iam até a França estudar, se letrar e voltavam com os hábitos franceses, trazendo da Europa a arquitetura, o traço, a história da criação da biblioteca municipal também tem a ver com isso. Mas, se nós formos pensar no samba, aqui em Pelotas, nós temos um traço cultural popular. O carnaval em Pelotas, o carnaval em si, no Brasil, surge como uma cultura popular onde as pessoas se jogavam água florida, preparavam por dias e saíam para brincar o carnaval. E o carnaval nunca foi um traço erudito, ele é popular, ele sempre foi a festa do povo. E ele é tão, mas tão importante quanto a cultura erudita, tanto para o Brasil quanto para o mundo hoje. A festa do carnaval é tipicamente brasileira. Tu consegue entender que, por exemplo, quando eu vou numa tribo e eu vejo um índio todo pintado com cocar, com uma sainha de palha e etc., eu estou vendo o indígena que os meus olhos e a minha cultura branca me ensinaram a ver. E aí eu vi nos trabalhinhos da escola, eu vi nas fotos,
eu vi na internet, eu vi em todos os lugares esse tipo de indígena. Quando eu vejo um indígena vestido com celular, falando bem, apresentando um trabalho na universidade, eu tenho meu olhar poluído para não reconhecer este indivíduo como um indígena, porque ele não faz parte daquela visão de mundo cultural que me criaram. Mas aí chega um momento em que, com o uso da tua razão, com a tua mente, tu vai chegar à conclusão de que esse valor que te foi colocado culturalmente pode ser quebrado. Aqui eu entro também na questão da burca. E a gente pode perceber que a cultura tradicional, ela é modificada mais fortemente, de forma pontual, hoje em dia, pela lei. Vamos pensar na questão da burca, que está meio distante, mas eu tenho um outro exemplo que é melhor. O primeiro exemplo é que a proibição do véu islâmico, por exemplo, na França, não diz só sobre uma intervenção da França, legal, da França na cultura islâmica. Ela diz muito mais do que isso, porque a cultura islâmica diz que a mulher não tem o direito de sair de casa sem o véu. Então, nesse momento, a lei contra o uso da burca, contra o uso do véu islâmico, ela está afetando diretamente a individualidade das mulheres e o seu direito primário de ir e vir. Então, veja que complexidade que é o que eu chamo de choque cultural, onde uma cultura islâmica, que é minoria dentro da Europa, se choca com a cultura tradicional europeia, branca e majoritariamente cristã ou protestante. Há esse choque e isso afeta na existência de todos os povos. Então, essas questões culturais, elas são muito sensíveis à filosofia e elas dizem respeito ao o que é justo, quais são os direitos primários, né? O direito de ir e vir é primário, o direito sobre o seu próprio corpo, e aí pensando naquelas famílias na África que ainda têm o costume de fazer a castração de mulheres, né? Isso, a comunidade internacional tem o direito ou não de intervir nesse traço cultural? Até que ponto a cultura é aceitável e não é aceitável? Esse é um problema filosófico que a gente poderia ficar discutindo aqui por muito tempo. Mas, nesse momento, eu vou pausar esse vídeo e eu vou voltar num próximo para a gente falar um pouco sobre a indústria cultural. O que a gente tira daqui é que nenhuma cultura ela é fixa e nenhuma cultura ela é melhor do que a outra. Não há hierarquia entre o clássico e o popular, o erudito e o povão. Não existe isso. Existem sim diferenças culturais que devem ser respeitadas e também diferenças culturais que devem haver uma intervenção legal do Estado para que injustiças não sigam acontecendo. Vocês me entendem? Espero que vocês tenham gostado da aula até aqui e vamos para o próximo vídeo.